Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bom dia, Eu não tenho vergonha na cara, né? São 10 horas da manhã, eu tô dando bom dia, mas é porque eu realmente acordei faz pouco tempo. Enfim, gente, o vídeo de hoje tá um pouco diferente? Tá, por quê? Porque eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, mas o motivo desse vlog é o seguinte. Eu comecei a ler Sol da Meia-Noite. E aí, quando eu tava lendo o livro, eu comecei a perceber que tem muita coisa, mas assim, muita coisa em 3 capítulos. E eu gostaria muito de ir compartilhando com vocês. Se eu deixar pro final do livro, eu acho que eu não vou conseguir compartilhar de forma tão bacana. Então, como é a primeira vez que eu gravo vlog, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, vocês me perdoam aí se eu der uma vacilada. E é isso. Eu vou preparar um café da manhã pra mim, e aí depois... Eu tenho várias coisas que eu preciso fazer antes de começar a ler, mas eu vou contando, vou situando vocês conforme o dia vai passando. Hoje é dia de preparar o meu vídeo sobre amanhecer, que vai ao ar antes desse vlog, e continuar a ler este bonitinho aqui. Ontem eu parei, ó, no capítulo 3, Risco. E essa é a Nina. Fala oi, Nina. Muito legal essa sua caneta, mamãe. Muito divertida. Chegou o grande momento, gente. Chegou o grande momento. Vamos conversar aqui rapidinho sobre os 3 primeiros capítulos. Eu comecei lendo ontem, e eu precisei fazer algumas observações enquanto eu tava lendo, e foi por isso que eu decidi, inclusive, fazer vlog pra vocês. Isso aqui é o que eu vou anotando, tá, gente? Inclusive, esse não lhe pertence! A primeira coisa que eu achei incrível nessa leitura, até agora, gente, 3 capítulos e eu já tenho um monte de anotação. A primeira coisa que eu achei incrível é que, a partir da visão do Edward nesse livro, a gente consegue ter uma ideia de como que funciona a cabeça dos outros Cullens. Eu achei isso sensacional, porque eu nunca parei pra pensar, eu nunca parei pra realmente me interessar. Eu sempre achei legal o fato do Edward saber ler mentes, eu acho que isso sempre foi um fator interessante, mas eu nunca parei pra pensar, primeiro, como ele se sentiu quando ele não conseguiu ler a mente da Bella. Oi, minha paixão, vem aqui, meu gato. Isso é algo que fica muito claro aqui, o fato dele achar que tinha algo de errado com ele. O problema não estava naquela garota, mas sim com ele. Ele explicando pra gente como que funciona a mente da Rosalie, no que ela tá focada, no que ela tá pensando, como funciona a mente do Emmett, que normalmente ele fala tudo que ele pensa. Ou, por exemplo, como que funcionou aquele momento, a chegada da Bella na escola. A gente sabia desde o início que o Jasper era um cara que ainda tava, né, se acostumando com essa vida de vegetariano e tal, mas eu não tinha, tipo assim, eu nunca parei pra pensar, tipo, como que ele estava se sentindo naqueles dias, porque a gente vê que ele tá super tenso e fica muito claro que ele realmente estava sendo vigiado, estava sendo muito tenso, sabe? Ele era novo naquilo tudo, alguma coisa poderia sair muito errado, então ele estava sendo monitorado o tempo inteiro pelo Edward, ele estava sendo monitorado o tempo inteiro pela Alice, tanto que a Alice estava tão focada no Jasper que ela não consegue ver quando o Edward quase ataca a Bella. E bicho, isso aqui é outra coisa que eu achei incrível. Acho que no meu vídeo de Crepúsculo eu cheguei a mencionar isso pra vocês, mas o Edward, quando ele vê a Bella pela primeira vez, quando ele sente o cheiro dela pela primeira vez, ele sempre diz que ele pensou várias formas pra poder atrair ela, pra poder matar ela. Tipo, ele tinha definido na cabeça dele que ele ia matar ela de qualquer jeito. E aí o que eu achei interessante é que aqui no livro explica pra gente como ele se sentiu, e aí fica tudo muito mais vivo, porque você tem uma visão da intensidade que foi pra ele sobreviver aquela vontade de atacar ela ali mesmo, cara. Ele considerou matar todo mundo dentro da sala de aula, então assim... Outra coisa que eu achei super legal foi quando a Bella estava conversando com a Jéssica. A gente sabe que ela é uma garota super ciumenta e tal, e que ela se incomoda muito com a atenção que a Bella chama na escola. E o pensamento dela referente à Bella é sempre um pensamento muito agressivo e tal. E o Edward, antes mesmo dele sentir o cheiro da Bella, antes dele
conhecer ela, antes dele realmente começar a se preocupar com quem é aquela garota, ele já fica incomodado com isso e ele fica com vontade de proteger a Bella ali naquele momento. Esse livro ele veio pra reforçar, gente, o que eu falo pra vocês lá no meu vídeo de Crepúsculo, o fato de que o Edward e a Bella, eles são almas separadas, entendeu? Porque ele teve todas as oportunidades pra matar ela, todas. O lado vampiro dele, o lado monstro dele, não queria titubear, não queria pensar duas vezes, mas ele foi muito mais forte e ele conseguiu superar tudo isso. Outra coisa que fica muito legal, de novo, gente, são 3 capítulos até agora. É o fato de que ele foi lá pros Denali, quando ele precisou fugir de Forks pra não atacar a Bella. E estando lá, a gente vê um pouquinho da relação dele com a Tânia, que é algo que só foi passado por cima, assim, a gente sempre soube que se dependesse dela, ela teria se casado com o Edward, ela teria vivido ao lado dele, mas a gente nunca entendeu realmente quão intenso isso foi, se ela realmente tinha a intenção de ficar com ele ou não, e isso fica muito claro aqui dentro dessa história. Deixa eu pegar minha cola pra ver se eu não tô esquecendo nada. Sim, uma coisa que eu achei muito genial. É porque tem um momento da história, bem no comecinho, que o Edward, quando ele finalmente supera, né, essa aversão, supera entre aspas, porque ele ainda tem essa aversão à Bella, mas quando ele resolve encarar essa aversão que ele tem, não é bem uma aversão, né, essa vontade que ele tem de atacar ela e tal, ele menciona que ela tem uma ruguinha na testa, que é quando ela tá se concentrando, e ele fica tentando desvendar quem é essa garota, porque ele não consegue ler a mente dela, e essa ruguinha é um ponto da mente que ele foca bastante. E eu acabei de ler Amanhecer, tô com a história super fresca na minha memória, e essa ruguinha na testa da Bella é algo que o Jacob pontua muito em Amanhecer quando ele tenta fugir de Forks para ver se ele encontra alguém com quem ele possa ter o famigerado imprinting, porque ele não suporta essa história de que ele gosta da Bella e ela vai morrer a qualquer momento. Então eu achei super interessante que o Edward tenha observado nessa ruguinha também. Eu não lembro se o Edward já tinha mencionado sobre essa ruguinha que ela faz. Ele menciona que ele percebe quando ela tá preocupada e tal, mas esse pontinho é algo tão específico do Jacob que eu fiquei surpresa de ver na boca do Edward falando aqui. Estamos tendo a oportunidade de conhecer novas histórias. No caso, nós conhecemos um pouco da história do Emmett, de quando ele atacou uma pessoa que tinha um cheiro tão atraente quanto o cheiro da Bella é pro Edward. Lógico que o cheiro da Bella pro Edward é muito mais atraente que qualquer atração que outro vampiro já tenha sentido, mas é super interessante ver isso. E outra coisa também é a Angela sendo Angela, e não se preocupando nem um pouco com o fato da novata estar chegando na escola, ela realmente estava se preocupando com a vida dela, cuidando da própria vida. Enfim, antes da gente partir para continuar essa leitura, eu quero mencionar uma parte em que o Edward fala, na primeira vez que ele vê a Bella olhando para ele começa a se interessar nesse ponto, porque ele fala que ele nunca viu na vida olhos tão profundos. Bicho, eu amo isso, eu amo que ele descreve também que a Bella não é linda, perfeita, no sentido de Rosalie, né, que é aquela mulher mais linda do universo, mas ela tem ali alguma coisa diferente que faz com que ela seja linda, que faz com que as pessoas se sintam atraídos por ela. E eu acho isso super legal, porque, de novo, eu acabei de ler Amanhecer, e atrair pessoas, ter essa coisa de conexão, é algo que a Renesmee tem muito, né? Tanto que ela é salva graças a essa coisa que ela tem de ser irresistível, de fazer com que as pessoas não consigam ficar longe dela por muito tempo. Então eu achei interessante que a Bella tenha isso justo no comecinho desse livro, porque fica muito claro de onde que a Renesmee puxou essa história toda. Mas vamos continuar essa história, gente. Pelo amor de Deus, eu tô muito feliz com esse livro. E, olha, acabei de abrir. Outra coisa aqui, gente, eu falei, esse vídeo vai ficar muito longo, esse vlog, e eu joguei lá no meu Instagram como que as pessoas queriam fazer, né? Se queriam que eu dividisse esse vlog em 2 ou fizesse um vlogão só. Tá rolando a votação, até o fim do dia eu vejo o que vocês decidiram. Mas uma coisa que eu acho super legal é porque no começo de Crepúsculo, a Bella fica puta porque ela tá saindo da escola, ela quase bate no carro de um colega que tá atrás, e ela fica toda desconcertada porque o Edward tá olhando pra ela do outro lado da escola, e aí quando ela sai pisando fundo porque o Edward tá se matando de dar risada, e a gente nunca entendeu exatamente do que ele tava rindo, e ele tava rindo da possibilidade dela pensar que o carro dela ou ela poderia fazer um estrago na vida de alguém, quando nesse momentinho da história aqui, ó, 60 páginas, ele já entendeu que ela não oferece risco pra ninguém, que na verdade o risco é que é oferecido a ela o tempo todo. Tanto que o próximo capítulo que a gente vai ler se chama Risco. Cara, a Alice é muito fofa, a Alice querendo ir com o Edward, tudo pra mim.
Eu já vi, gente, que esse vai ser um longo livro, porque Titia Esté não é otária, ela é maravilhosa, inclusive. Ela pensou em cada detalhe, viado. Cada detalhe. Edward tá observando a Bella, um pouco antes de salvar ela do acidente de carro. E, cara, ele percebe que ela tá olhando pros pneus de forma emocionada. E nesse momento a Bella tava olhando porque ela percebe que o pai dela colocou corrente no pneu pra ela e ela achou isso fofo e tal. Cada detalhe! Eu ia deixar pra falar isso, pra fazer minhas anotações mentais e verbais agora no caso, quando a gente chegasse um pouco mais à frente da história, mas já aconteceu mais um monte de coisa que eu preciso conversar. Pelo amor de Deus. Primeiro ponto que eu tô amando nessa história, gente, sempre foi claro quanto os Cullens, eles são unidos, o quanto eles trabalham juntos, o quanto eles se preocupam uns com os outros. Mas a gente sempre teve essa visão da parte da Bella, não é mesmo? Dessa vez a gente tá tendo uma visão da parte do Edward e, bicho, é muito, mas assim, muito mais forte. Ver como eles se protegem, ver como durante a situação lá do acidente, o Emmett protegeu o Edward do tipo, cara, o que você não conseguir resolver, a gente resolve e tal. Agora, é uma coisa que eu nunca pensei assim, tipo, nunca passou pela minha cabeça. Tá, deve ter passado, mas eu ignorei por completo. É o fato de que, como vampiro, eles não podem permitir que nenhum ser humano saiba do que eles são, a verdade sobre eles. E nunca me ocorreu que haveria um debate pra saber se eles deixariam a Bella viver ou não. E nunca me ocorreu como esse debate seria, quem seriam as pessoas envolvidas. A Rosalie com certeza, mas eu nunca pensei na questão do Jasper. Tipo, o Jasper seria uma pessoa que eu deveria ter pensado. Mas foi muito interessante ver dentro da história como que funcionou e como que formou na mente da Alice o futuro da Bella. Do tipo, cara, é um ou outro, Edward, é um ou outro. E eu acho muito engraçado porque foi o que fez eu parar pra vir conversar com vocês, inclusive. Ela fala pro Edward, eu não sei se você pode ir embora. Se você assistiu meu vídeo sobre Crepúsculo, você sabe que eu defendo a tese de que Bella e Edward, eles são uma única alma, e isso fica muito claro nesse livro aqui, desde o início até agora, mas agora, quando a Alice falou, tipo, eu não sei se você pode, com ênfase no pode, tipo, eu não sei se você conseguiria, tudo pra mim. Esme ficou feliz com a declaração delas sobre o futuro do Edward. Eu amo essa mulher. Sabe o que é mais legal nesse livro? É que a gente já sabe exatamente como a história termina, mas ainda assim eu tô tensa, sem saber o que vai acontecer no futuro. Só que eu sei, porque eu acabei de ler. Ok, atualizações sobre essa leitura. Primeira observação, uma coisa que a gente não consegue observar quando a gente tá lendo Crepúsculo, porque é na visão da Bella e ela é muito autodepreciativa, não sei falar a palavra, autodepreciativa. Ela se acha, tipo, um lixinho no mundo. E aqui, pela visão do Edward, a gente consegue ver que a Bella era muito mais do que ela acha que ela era. Tipo, ela é muito altruísta, ela pensa muito nas pessoas, ela é muito corajosa, ela não gosta de se sentir covarde, ela não gosta que as pessoas acham, tipo, o tempo todo que ela precisa de ajuda. Isso é super legal. Outra pontuação que ele faz aqui no livro que eu achei super maneiro é que ele fala que a Bella era uma humana que parecia que estava o tempo todo interpretando o papel de ser uma humana. Ele chega a questionar em um momento da história se ela por acaso era humana mesmo. Se vocês assistiram meus vídeos anteriores, bicho, vocês sabem que isso pra mim é super importante, porque é o que define pra mim quem é essa personagem e a relação dela com o Edward. Mas continua. Uma coisa que sempre passou na cabeça de quem leu Crepúsculo é por que que o Edward se comporta dessa forma? Por que que ele tem tanto medo de quebrar a Bella? Ok, ele é um vampiro, mas será que ele representa uma real ameaça desse jeito pra ela? E aqui no livro a gente descobre que a Alice viu 2 futuros, e apenas 2 futuros, a partir do momento que o Edward entendeu que ele gostava da Bella. Tipo, a partir do momento que ele entendeu que ele queria proteger a Bella. O primeiro futuro era ela se tornando uma Cullen,
que foi basicamente o que foi concretizado no fim da história. E o segundo futuro era ela morrendo nas mãos do Edward. E sim, ele seria o fim dela. Por isso que ele tem tanto medo, porque ele não sabe como essa segunda realidade se concretizaria. E ele não queria nenhum desses dois finais pra ela. Só que o segundo final era uma possibilidade, o fato dele acabar matando ela de algum jeito. E ele sabia que não seria por escolha própria, então seria um acidente. E ele não poderia deixar esse acidente acontecer. Por isso que ele era tão protetor o tempo inteiro. Meu Deus, isso é muito incrível. Que mais? Muito engraçado ver a cena dele discutindo se ele deve ou não entrar no quarto da Bella. Ele começa a perceber que a Bella atrai todo tipo de acidente. Ele queria uma desculpa, na real, pra poder ficar um pouco perto dela, sem que ela visse que ele estava por perto. E a parte dele discutindo se ele deve ou não entrar no quarto é genial. Mas principalmente a motivação que ele teve pra ficar ainda mais próximo dela é genial. Porque isso acontece quando ele entra no quarto e ele tá ali discutindo as possibilidades dela amar ele ou não. E aí ela fala o nome dele, mas não apenas diz o nome dele, ela pede pra ele ficar. Todo mundo julga muito o Edward por não saber se comportar num relacionamento que não seja abusivo, na palavra de algumas pessoas que acompanham a saga. Só que, mano, é aquilo que eu sempre defendi. A relação dos dois é completamente diferente. Assista meu vídeo de Crepúsculo, vocês vão entender. Mas o mais principal é que nem mesmo quando humano, o Edward chegou a viver um relacionamento. Então é super interessante porque aqui a gente entende que ele não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. Ele não sabe como se comportar. Ele não tem parâmetro, ele não tem ninguém que ele possa observar para poder entender como funciona um relacionamento humano. Ele tem referências que não se aplicam, referências do relacionamento da Esme com o Carlisle, que inclusive, meu Deus do céu, a gente descobre que a Esme já conhecia o Carlisle desde criança. Então, quando ela foi transformada, ela simplesmente se apaixonou imediatamente pelo Carlisle. Isso foi incrível de saber. Rosalie e Emmett também não são parâmetro, definitivamente, e Alice e Jasper também não são parâmetro, porque, né, a Alice preveu que encontraria o amor da sua vida e foi exatamente assim que aconteceu, não tinha como fugir. Então ele não sabe exatamente como se comportar, ele fica na base dos erros e dos acertos. E isso vai evoluindo conforme a gente vai passando de uma história pra outra, tanto que quando a gente chega em Amanhecer, ele é um cara extremamente mais maduro, numa relação muito mais saudável. Outra coisa que pra mim foi incrível é o fato de que o amor que a Esme sente pelo Edward é uma definição de amor de mãe e filho mesmo. Tipo, é como se os dois fossem biológicos. É algo... Eu acho que o poder da Esme é esse, é amar incondicionalmente a sua família. E eu acho que isso reflete muito como os Cullens são únicos. Outra coisa que eu fiquei surpresa de descobrir é que a Alice ajudou na composição da cantiga de Niná da Bella. Eu acho que isso faz todo sentido e deixa tudo ainda mais perfeito. O Edward duvidando se ela disse o nome dele porque ela gosta dele ou porque ela tava lendo Razão e Sensibilidade, tinha um personagem que se chamava Edward. Enfim, tudo isso deixa a história ainda mais incrível. E agora eu vou continuar. Gente do céu, quanto mais eu leio essa história, mais incrível ela fica, porque tem tanto detalhe, tem tanta coisa. Esse vlog não vai ser suficiente pra eu falar tudo que eu preciso falar, ok? Depois eu vou ter que reler o livro de novo e gravar um vídeo só com esses pontos pra vocês. Mas é impressionante como esse livro faz a gente gostar de personagens que a gente já gostava, só que 20 vezes mais do que a gente já gostava antes. Por exemplo, eu estou completamente apaixonada pela Angela, porque pelo olhar do Edward fica muito claro a garota incrível que ela é, o quanto ela é perspicaz, o quanto ela é respeitosa com a Bella, o quanto ela é respeitosa com todo mundo. Tipo, é surreal essa personagem. Eu tô muito feliz de poder conhecer ela sobre esse novo ponto de vista. Chegamos naquele momento das observações, aquela breve pausa na leitura. Eu tô no capítulo 11, interrogações, e tenho tanta coisa pra falar. Primeira coisa incrível é o fato de que o Edward fica carregando aquela tampinha de refrigerante que ele pegou no primeiro encontro dos dois na cafeteria da escola. Pelo amor
de Deus. Eu lembro que em Crepúsculo, eu acho, ele ficava brincando com aquela tampinha, mas eu jamais imaginei que ele fosse carregar aquela tampinha por tanto tempo. Outra coisa super incrível também é que existem alguns gaps em Crepúsculo que eu nunca olhei como gap, porque eu imaginei que se tratava de um... Tipo assim, tem uma explicação, sabe? Pro que aconteceu. Porque a gente só tinha a versão da Bella, a gente só tinha a visão dela. Exceto quando a gente chega lá pros últimos livros, né? Quando a gente chega, por exemplo, em Amanhecer, que a gente tem a visão do Jacob e tal. Mas a grande maioria da história é a visão da Bella. Então temos alguns gaps assim, do tipo, por que a Alice não avisou o Edward que a Bella iria ser quase atacada pelos caras lá em Port Angeles? Eu achei super legal porque eles explicam isso também, tipo, é uma das questões que o Edward faz quando ele chega lá, tipo, por que você tava tão distraída hoje? Ela fala, o Jasper tava pensando no que dar de presente de aniversário, e eu fiquei olhando, tipo, e acabei me perdendo. Eu achei super legal porque a autora não precisava focar em tantos detalhezinhos assim. Tipo, são coisas que a gente olharia e falaria, não, tudo bem, ela tinha outras coisas pra fazer da vida, só que ela teve essa preocupação e tá cheio de detalhe. Eu acho que um conselho que eu posso dar pra quem ainda não leu esse livro e tá aqui tomando um monte de spoiler, é que se você ainda não leu, leia a saga primeiro, pra depois você ler esse livro em seguida. Vai ficar tudo muito mais fresco na sua cabeça. Mas enfim, outra coisa também... sim, o Edward voltando pra pegar o cara que atacou a Bella. Quando a gente lê Crepúsculo, fica muito claro que aquele cara, ele era super perigoso. E agora, nesse livro aqui, fica mais claro ainda que ele já era um predador naquela região, que ele já tinha matado várias garotas. E por conta da sua preocupação com a Bella, o Edward começa a estender essa preocupação pra outras garotas. E ele vai atrás, só que ele sabe que se ele for atrás, ele não vai conseguir se conter, ele vai acabar tomando o sangue daquele cara e ele não quer isso pra ele. Então ele pede pro Carlyle ir junto e o Carlyle super topa, e o Carlyle fica super preocupado e ao mesmo tempo ele fica esperançoso porque ele percebe o quanto a Bella fez bem pro Edward. Então ele começa a se questionar do tipo, mas será que tem algum jeito de terminar tudo bem pra não magoar o Edward, mas também não ferir a Bella? Como que isso pode acontecer? Porque ele acredita que o Edward merece o melhor. E ele chega até a cogitar a possibilidade de que a chegada da Bella na vida do Edward não foi por acaso, foi uma questão de destino. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu amo que nesse livro o Edward, ele fica arrumando desculpa pra fazer as coisas que ele quer fazer. Como, por exemplo, ele quis entrar no quarto da Bella pra ver a Bella dormindo. Mas admitir pra ele mesmo que ele só quer entrar porque ele tá curioso, porque ele quer ficar perto dela, não é o suficiente. Então ele precisa arrumar uma justificativa pra ficar ali dentro do quarto dela. Agora ele quer beijar ela, mas ele sabe que é um risco, ele pode colocar a vida dela em perigo, então ele está procurando uma motivação externa, ou seja, agora ele tá dizendo aqui no livro que não beijar a Bella pode soar como uma tortura pra ela. Então assim, ele precisa porque quem está sofrendo é a Bella, não é ele, é a Bella. Gente, eu acho chique quem grava vlog de leitura, que consegue ficar plena. Eu leio de um jeito tão torto, olha como eu tô agora, mas enfim. Pausa na leitura pra eu comentar uma coisa antes que eu esqueça. Como é incrível ver como funciona a mente da Alice através da mente do Edward. Tipo, coisa que a gente nunca teve a chance de realmente entender como que funciona. Como que ela vê o futuro, como que as coisas vão se firmando, como que ela enxerga o que pode dar certo, o que pode não dar. Tipo, é um emaranhado, é uma confusão. E é incrível como a Alice tem controle disso tudo. Tipo, sempre ficou muito claro que o poder dela era gigantesco por conta do interesse dos Volturi nela. Mas lendo O Sol da Meia-Noite fica muito claro que esse poder é, tipo, gigantesco, é maravilhoso. Eu tô, assim, chocada. Estou fazendo o meu almoço. Enquanto o almoço não sai, a gente fica do lado do fogão lendo.
Cheguei na página 550 e é um dos momentos de Crepúsculo que eu honestamente não curto muito, porque eu fico completamente aflita daqui pra frente até que as coisas se resolvam de novo, que é quando eles estão no jogo. Eu amo a parte do jogo, mas o que acontece durante o jogo me deixa aflita. E uma das coisas que sempre passou pela minha cabeça, depois em Lua Nova e no decorrer da história nem tanto, mas em Crepúsculo, eu ficava me perguntando até que ponto a família realmente estava tão apta assim ou tão interessada em manter a Bella viva, porque esse era o interesse do Edward. Os outros não necessariamente precisariam ter esse interesse. Quando a gente vai chegando lá no fim da história, a gente entende que essa relação dessa família é muito forte, então faz sentido, mas nesse momento da história lá em Crepúsculo eu sempre fico, cara, mas todo mundo vai ter que se meter no rolê pra salvar a garota. E aqui fica muito claro que eles escolhem isso, porque a partir do momento que o Edward ama a Bella, eles já amam a Bella também. Então ver a Esme se preparando pra lutar pra salvar a Bella é tudo pra mim. Mas eu vou continuar lendo, porque ainda temos muito chão pela frente e eu preciso terminar este livro hoje. Esse livro é tão bom que eu já sei tudo o que vai acontecer, mas eu ainda fico esperando que aconteça de outra forma, porque parece que eu tô lendo uma história completamente nova. Meu olho tá até turvo, gente, tô enxergando até torto, que eu decidi terminar esse livro hoje e foi isso que eu fiz. Gente, terminei o livro, o que eu posso dizer pra vocês é fantástico. Tem muita coisa que eu quero falar a respeito dessa história. Nós vimos ali uma versão de Jasper que eu jamais imaginei. Tipo, a gente sabia que o Jasper era muito poderoso, que ele tinha sobrevivido a várias coisas, mas até aí, meus anjinhos, a gente não imagina, entendeu? Eu amei todos os momentos em que a gente pôde ver o Jasper em ação, principalmente quando o James entra na jogada, principalmente quando ele precisa defender a Bella, a importância da Bella na vida de todo mundo, incluindo na vida do Emmett, o egoísmo da Rosalie, tudo isso, assim, é incrível. Mas um dos pontos que mais me deixou, tipo, what? Foi entender da onde veio a Renesmee, porque basicamente a gente teve essa explicação nesse livro, quando o Edward começa a enxergar a mente do Charlie, que é uma mente tão quieta que ele achava que por um tempo ele achou até que ele não conseguia ler a mente do Charlie também, só que na verdade é porque ele quase não tem pensamento, a cabeça dele é muito tranquila. E por outro lado, a mente da mãe da Bella já é super diferente, ela grita o pensamento dela, ela praticamente impõe o pensamento dela na cabeça do Edward, Renesmee, e uma coisa que ele fala é que é como se a Renée atraísse pra ela as pessoas. Todo mundo quer cuidar dela, todo mundo quer ter certeza de que ela tá bem atendida e tal. E eu achei super genial porque é basicamente esse reflexo que a gente vê na Renesmee. Então tem muita coisa, muita coisa. Eu acho que eu vou ter que preparar outro vídeo, mas pra gente finalizar esse vlog, eu quero perguntar pra vocês o que vocês mais gostaram em Sol da Meia-Noite, quais foram os pontos mais incríveis. Porque eu tenho vários pontos, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Então vocês comentem aqui embaixo, tirem dúvidas. Se você ficou com dúvida com relação à história, se você não entendeu alguma parte direito, deixa aqui embaixo e eu tento ajudar no que for possível. Eu tô muito feliz e eu quero muito uma versão de Lua Nova. Muito, 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 muito. Antes da gente finalizar rapidinho, outra coisa incrível pra mim foi entender a mente do Edward, o que o motiva pra poder deixar a Bella em Lua Nova. Tudo começa no finzinho desse livro, a gente acha que tudo foi resolvido, que ele está tranquilo, que ele vai ficar ao lado da Bella, mas ele nunca pensou em continuar ao lado da Bella, na verdade, ele estava só esperando uma oportunidade pra ele realmente falar, não, agora chega, e essa oportunidade vem no começo de Lua Nova. Titia Esté, maravilhosa, eu acho que ela colocou todos os pingos nos is, a explicação de como a Alice resolveu todo o acidente da Bella, é incrível ver como a mente da Alice funciona. Enfim, eu quero discutir tudo isso com vocês, mas eu acho que precisa ser em outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vlog, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!